Vamos agora para os destaques internacionais. O editor de Inter da Band News TV já está aqui com a gente para a gente falar sobre a guerra, né, o massacre na faixa de Gaza. João Vieira, boa tarde para você. Tudo bem, Adriana? Renan, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Dois destaques importantes em relação à situação absurda, desumana do que acontece no território palestino. Primeiro, vamos falar dos oficiais militares israelenses que se declaram contra essa guerra, que chamam essa guerra de uma matança, enfim, indiscriminada, e tem um efeito, que é uma pressão sobre o premier Benjamin Netanyahu, né, João? Sem dúvida, e de uma parte muito importante, sensível dessa guerra. Afinal, são eles que estão cumprindo as ordens de atacar milhões de palestinos. São mais de 2 milhões que vivem naquela região sob condições terríveis historicamente ainda mais. Pois bem, a parte, da Força Aérea de Israel divulgou um pedido, uma cobrança ao Estado-Maior do país. 1.200 militares, aqueles que são da ativa e também parte que é da reserva. Eles dizem nesse texto que, olha, não tem mais razão para seguir com essa guerra. Eu selecionei até um trecho aqui em que eles falam, nessa carta: continuar com a guerra vai contra a vontade esmagadora da maioria da opinião pública. Vai resultar na morte de reféns, soldados do exército e civis inocentes, e pode até levar à prática de crimes de guerra. Algo que muita gente já está falando que virou um padrão na faixa de Gaza, que é cometido até mesmo genocídio lá na região. E disse ainda esta carta que esta é uma guerra para preparar a ocupação de Gaza e visa a implementação de uma visão messiânica de uma pequena minoria da sociedade israelense. Como essa carta aborda no início, não são só os militares que estão contra esta manutenção da guerra, pelo menos parte dos militares, mas a população civil, que há muito, muito tempo vem cobrando o governo não só por mais efetividade na recuperação, na soltura, na libertação de reféns que foram sequestrados pelo Hamas, mas para parar com essa tragédia que acontece lá, por motivos humanitários, mas também por motivos de imagem, porque Israel agora é visto no mundo de uma maneira muito diferente de como era vista antes desse conflito acontecer, quando, de fato, lá em outubro de 2023, aconteceu também um massacre com mais de 1.200 pessoas mortas no sul de Israel. Mas agora são mais de 54 mil mortas na faixa de Gaza, mais de 120 mil feridas, segundo os dados do Hamas. O João, e o governo de Israel disse que matou um chefe do Hamas, né? Exato, é o irmão mais novo do Yahya Sinwar, que até o fim do ano passado era o comandante do Hamas na faixa de Gaza, agora então foi o Mohammed Sinwar. Esta declaração foi feita pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um discurso no Congresso em que ele era duramente pressionado também sobre os resultados práticos dessa guerra. Afinal, o governo israelense, embora tenha matado, é verdade, grande parte das tropas, dos paramilitares do Hamas, tenha destruído grande parte da infraestrutura civil da faixa de Gaza e matado os civis, tem sérias dificuldades de conseguir trazer de volta os israelenses sequestrados. A maior parte deles só voltou a Israel com um acordo de cessar-fogo, 2 que foram fechados. E aí o Netanyahu disse, olha, tem sim resultado, tanto que em 13 de maio nós matamos o Mohammed Sinwar. Esta era uma pressão que havia sido feita já há alguns dias por parlamentares contra o governo israelense, porque já tinha ali uma menção de que o Sinwar poderia estar naquela região, no sul da faixa de Gaza e pertinho de um hospital, o hospital europeu. Segundo Israel, foi atacado naquele dia esse hospital onde estavam militantes do Hamas e possivelmente o Sinwar, então comandante do Hamas, estava por ali. Agora não é possivelmente, ele realmente estava, segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. É o quarto líder já do Hamas que é morto dentro da faixa de Gaza e também aqueles fora, mas até agora nenhum sinal de que aquela promessa do Netanyahu vai ser cumprida, ou seja, de aniquilar, de acabar com o Hamas. O grupo segue muito forte, embora mais enfraquecido do que era antes. Bom, obrigada, viu, João, pelas informações, só reforçando os trechos do documento que o João leu aqui no começo. É um texto não de palestinos, é um texto de militares israelenses, com apoio também da população, de parte da população israelense, aí condenando essa matança, esse massacre na faixa de Gaza. Qualquer nova repercussão,
você vai atualizando a gente, por favor. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.